a secura de certos corações, não é? É verdade, a gente precisa de segurança. Isso. Um abraço. Outro. Até amanhã. Até Boa mais. tarde. Vamos mostrar o caso da criança de 10 anos que foi atropelada quando estava sentada em uma calçada. De acordo com informações da polícia, o veículo envolvido no acidente era um veículo roubado. Os integrantes fugiam após uma abordagem. Antes de atropelar o menino, ele já havia arrastado uma moto por cerca de 200 metros e o piloto acabou morrendo. Depois de 2 acidentes, um menor foi apreendido e outros 2 homens que estavam no carro fugiram. A Luciana Lemos vai trazer para a gente todas essas informações. A viatura da perícia forense veio até o bairro Granja, Portugal. O trabalho pericial foi feito aqui na rua Londrina, nesse veículo que vocês observam aqui nas imagens de Valbert Costa. A polícia militar também foi acionada, a companhia de motos se encontra aqui no local. O que se tem de informações? 3 indivíduos estariam dentro desse carro. O veículo havia sido roubado aqui nas proximidades, de acordo com informações. E esses bandidos, pelo que se comenta aqui na área, seria aqui do bairro Granja, Portugal, mas de uma comunidade que é conhecida como São Francisco. Esses indivíduos estavam em fuga. Eles estavam sendo perseguidos, de acordo com informações, por policiais militares do BP Raio. E estavam nesse trajeto no sentido aqui da rua Londrina, que é uma rua bastante extensa aqui do bairro Granja, Portugal, que interliga também com outros bairros. Já no primeiro ponto que a nossa equipe de reportagem recebeu de informações é de que esses bandidos teriam atropelado um motociclista. Houve uma colisão e eles arrastaram esse motociclista próximo a essa ponte que é conhecida como a ponte da Granja Portugal. Logo depois, mesmo diante dessa colisão, mesmo depois que eles chegaram a colidir o veículo com a motocicleta e arrastaram esse motociclista, eles seguiram aqui pela rua Londrina e nesse ponto exato, de acordo com detalhes, uma criança, um garoto de 10 anos, estaria sentado aqui na calçada. Esse menino, no momento em que a colisão aconteceu, aqui a segunda colisão, não conseguiu correr a tempo e aí ele, infelizmente, acabou sendo atropelado em decorrência dessa situação, teve fratura exposta. O garoto ficou em estado grave, dá pra gente observar também aqui, além dos danos do veículo, sangue aqui no local. O menino era conhecido aqui? É conhecido, é filho de um rapaz que mora ali. Ele estava brincando, ele estava sentado. Seu Francisco, você ouviu mais ou menos como é que foi a situação aqui? Nós vimos mesmo só a pancada, né? Quando nós de cima, meu cunhado já estava aí embaixo, esse meu menino estava embaixo. E nós ficamos assim, pensando que tinha sido mais grave, quando nós vimos só a lesão mesmo na canela, que partiu o osso, né? Faturou mesmo, fatura exposta. Aí eu liguei pro pai dele, o pai dele já foi diretamente para lá já, para Ecofó. Graças a Deus já entrou passagem de cirurgia. Duração de 2, 3 horas, que tem que repor toda a carne de novo que saiu fora, né? Tá tudo bem já com ele. Uhum, é um garoto, é um Isso, menino. 10 anos. Tem 10 anos. Né? E ele é filho do seu cunhado. Isso. E o que foi realmente que aconteceu? Esse veículo que viam quantos ocupantes? 3 aí. Vão roubando já. Eles tinham roubado esse carro. Isso. E aí houve tanto o filho do seu cunhado que foi atropelado, como também um motociclista, foi isso? Isso aqui em cima mesmo, ele pegaram um ciclista e parece que também entrou em óbito. Ai, foi? Foi, aqui em cima da descida pedimental, eles vinham, arrastaram em 100 metros esse motociclista, parece que entrou em óbito, não resistiu às lesões. Foi. O senhor sabe se algum dos bandidos que estavam no carro foi preso? Parece que só um menor. Só um menor. Só um adolescente. Isso. Entendi. Do local onde houve o atropelamento da criança de 10 anos, a nossa equipe de reportagem seguiu pela rua Londrina, passou pela Ponte da Granja e estamos agora na rua Verbena, também conhecida como Avenida Perimetral. É mais ou menos 1 quilômetro do primeiro ponto até onde foi o local que o motociclista foi atropelado. De acordo com informações, os bandidos vinham seguindo naquela rua, realizaram a imprudência de atravessar a avenida sem nem sequer olhar para um dos lados e foi nesse ponto onde houve a colisão, de acordo com informações. Na moto haviam 2 pessoas e elas foram arrastadas. No asfalto é possível ver ainda as marcas aqui deixadas pelos veículos, tanto o Corolla como também a própria motocicleta que foi arrastada. Foi o carro puxando a moto até ela pegar ali, lá E embaixo. eles bateram onde? Aqui mais ou menos nesse ponto aqui? Não, eu só vi o carro arrastando a moto.
Aquela câmera de segurança que está instalada aqui neste ponto pode ter flagrado a movimentação, pelo menos o veículo arrastando a motocicleta nesse trecho. Sem dúvida, será uma imagem realmente que a perícia e a polícia devem buscar para o trabalho investigativo, com o intuito realmente de identificar os outros 2 bandidos que fugiram. Em uma comunidade aqui de Fortaleza, um policial militar ficou ferido durante troca de tiros. Um homem suspeito de atirar contra o PM foi preso. Meu irmão, eu tô baleado, alguém... Vou precisar de sair no JF, eu tô com 2 tiros. S21, eu tô baleado, S21. Esse pedido de socorro através das redes sociais seria do policial militar que foi trazido aqui para o IJF. Ele neste momento passa por uma avaliação médica, está com indicação de tiros no peito e também no rosto de raspão. Ele está sendo avaliado. Aqui está o veículo que trouxe o agente de segurança até o hospital, até a unidade de saúde. Ele tem marcas de tiros, tanto aqui nesse lateral quanto no vidro. Isso revela que este seria o carro que sofreu o atentado. Agora não há ainda detalhes se o PM era o condutor ou o passageiro do local, e também ainda neste momento não há detalhes acerca da atuação dos criminosos, mas a gente mostra aqui que há marcas de sangue. Esse carro veio da região da Sapiranga, trazendo o policial militar com extrema urgência para o eixo vermelho aqui do JF, a unidade que recebeu a vítima. Tem marcas de sangue que indicam a saída dele. Ele estava aqui já, durante o socorro, estava neste lado aqui do passageiro. Aqui revela-se realmente a saída dele para a unidade hospitalar e, claro, a entrada também desde o local do fato. A informação é de que houve uma intensa troca de tiros com pelo menos um bandido. A gente não tem detalhes ainda da quantidade de pessoas que participaram, mas o agente de segurança conseguiu balear este acusado, pelo menos este bandido, e foi baleado. E aí a indicação é de 2 disparos. A avaliação está sendo feita neste momento, como eu disse. Aqui no centro de Fortaleza há também agora uma comunicação com os agentes de segurança lá do bairro, da região da Sapiranga, no sentido realmente de entender o que aconteceu. Não sabemos quem trouxe o policial para a unidade, mas ele realmente veio com extrema urgência para o atendimento. Nós tivemos acesso a este vídeo que mostra o acusado, o homem que trocou tiros com o PM, baleado. Ele está ferido e neste momento o procedimento vai seguindo com o auxílio de outros agentes de segurança. Olha, tem um aqui no braço aqui, ó. Tem outro aqui no braço, né? Acho que é o que saiu, né? Saiu, né? Transfixou e pegou no braço também, né? Na cabeça dele é esse buraco aí? Tem um aqui, ó. Na cabeça, né? Aqui de raspão aqui do lado. Raspão. Amarelinho, viu? O fato ocorreu em uma das ruas da comunidade Sapiranga e o fato também movimentou outras composições da polícia, além dessa que está no local do vídeo. Aqui no hospital a gente conseguiu, após algum tempo, uma atualização de toda essa questão. Na verdade, o agente de segurança foi atingido pelo menos 3 vezes. Ele tem ferimentos na mão, no pescoço e na boca. Está consciente e passa agora por uma avaliação. Há indicação de uma possível cirurgia, uma pequena cirurgia aqui na unidade, no Instituto Dr. José Frota. Realmente não há um laudo, ou na verdade a divulgação de um boletim médico oficial neste momento. Ele recebeu a visita de muitos colegas de farda que estão apoiando também a família nesse momento, e a polícia não divulgou a identificação nem a patente nesse momento do agente de segurança que foi atingido por esses disparos durante uma troca de tiros lá na comunidade. Agora, o que a gente acaba verificando também é que não há divulgação, pelo menos a polícia ainda não divulgou, não determinou o que realmente motivou essa troca de tiros. Qual foi a situação? Se o PM foi vítima de uma tentativa de assalto ou ele passava no local quando viu uma ação criminosa e reagiu. Isso a polícia ainda não divulgou, mas há sim todo um apoio ao colega aqui na unidade de saúde e há todo um trabalho também nas ruas para verificar se este homem capturado que ficou baleado na troca de tiros não estaria junto com um comparsa que possivelmente fugiu. Isso está sendo verificado pelas viaturas responsáveis pelo policiamento. O que é certo é que a polícia conseguiu apreender uma arma. Ainda hoje, no Barra Pesada,
Intenso tiroteio acaba com 2 mortes em avenida movimentada aqui de Fortaleza. Esse caso chama atenção porque as vítimas estavam em casa quando receberam uma ligação de mulheres e ao chegar ao local que foi combinado, foram executadas com muitas balas. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo. Lança aqui o VT só para chamadinha, vai. Existem muitas informações ainda a serem averiguadas, inclusive a de que os dois seriam de uma facção que não poderiam estar andando por esse lado. O que a polícia tem de certo é que os dois estavam em casa no momento em que um deles recebeu um telefonema, que seria de uma mulher, e foram atraídos até aqui. Daqui a pouquinho você vai ter todos os detalhes e ainda o flagrante de briga entre morador e o síndico de um condomínio aqui da cidade. A discussão acabou numa lesão à faca. Mais informações em instantes, porque agora eu quero falar. Um intenso tiroteio numa avenida movimentada de Fortaleza acaba com 2 homens assassinados. As informações sobre o caso são de que eles foram atraídos para o local por mulheres, foram atacados por 3 homens que passavam de carro. Policiais chegaram a presenciar a ação e houve troca de tiros. As mortes estão sendo investigadas e a Emanuela Braga traz as informações. A movimentação policial é intensa. Aqui na Avenida Borges de Melo, nós estamos bem em frente à base aérea de Fortaleza. Nesse exato momento, chegam aqui os policiais da divisão de homicídios e também o pessoal da perícia forense. O trânsito ficou um pouco complicado exatamente por causa da quantidade de pessoas que estão aglomeradas nesse trecho da via. A informação inicial que nós temos, gente, era que 2 pessoas haviam sido baleadas aqui nesse ponto. Visualmente, a gente vê um primeiro corpo exatamente nesse trecho, aqui nessa esquina, e o outro um pouco mais à frente. Com o passar do tempo, nós conseguimos coletar vários detalhes a respeito da morte desses 2 rapazes. Mas o que chama a atenção é a quantidade de disparos nessas 2 vítimas. E daí vocês vão observar pela quantidade de placas que foram espalhadas pela perícia forense aqui no local onde o fato aconteceu, a Avenida Borges de Melo. E também um detalhe que a gente tem que chamar a atenção: quando nós chegamos, eu falei que o trânsito estava complicado em um dos trechos da via, só que agora a polícia civil se obrigou a fechar, na verdade, toda a via para fazer o trabalho com mais tranquilidade. Isso porque diversas cápsulas de pistola .40 estão espalhadas na pista. É o que a gente observa aí na imagem do Gilson Neves com apoio técnico do Antônio Silva. Um detalhe que a gente também observa é exatamente a chegada, de familiares. A gente tem a chegada dos familiares aqui no local. O pessoal bastante consternado diante dessa situação brutal de violência empregada contra essas 2 vítimas. A informação que se tem é que seriam 2 amigos que inclusive moravam na mesma rua aqui no bairro Aerolândia. E, segundo o que se tem notícias, teriam sido atraídos para esse ponto da Avenida Borges de Melo exatamente por um telefonema para se encontrar com mulheres. Essa é a informação inicial que se tem. Outro detalhe que nos foi confirmado pela polícia é que os disparos que atingiram as 2 vítimas teriam partido exatamente de um veículo de cor branca. O detalhe que a gente chama a atenção dessa história é que na hora em que os ocupantes desse carro desceram para atirar contra os 2 alvos, a polícia, de maneira mais precisa, os policiais da cavalaria iam passando na viatura e viram e passaram a trocar tiros com os bandidos. Mas, infelizmente, não conseguiram prosseguir com a perseguição porque o pneu da viatura furou nesse exato momento. Foi o que nos foi repassado pela polícia. As 2 vítimas foram identificadas como sendo o Francisco Gilberto da Silva e o outro foi identificado como Jussier Marinho de Souza Júnior. As idades ainda não foram confirmadas,
para a nossa equipe de reportagem, mas o que a polícia pelo menos tem de concreto até o presente momento é que essas duas vítimas foram atraídas para esse ponto da Avenida Borges de Melo para serem assassinadas. O trabalho de investigação ele prossegue e a conversa com as famílias vai dando outro norte, outras possibilidades para a investigação da divisão de homicídio. O que a polícia tem de certo é que os dois estavam em casa no momento em que um deles recebeu um telefonema, que seria de uma mulher, e foram atraídos até aqui, como a gente falou agora há pouco. Outro detalhe também confirmado agora há pouco é que os dois são ex-presidiários, tanto o Francisco Gilberto, de 23 anos, quanto o Jussier. No caso do Francisco Gilberto, a informação que nós temos confirmada é que ele foi preso por tráfico de drogas e que recentemente teria chegado aqui em Fortaleza. Outra informação também que nós conseguimos levantar é que o alvo seria o Jussier e não o Gilberto. O Gilberto foi morto por ocasião de estar junto com o Jussier e, obviamente, ser uma testemunha ocular do crime. Existem muitas informações ainda a serem averiguadas, inclusive a de que os dois seriam de uma facção que não poderiam estar andando por esse lado aqui do bairro de Fátima, já que a informação que nós temos é que eles seriam de uma facção rival aqui, domina essa região, mas são informações preliminares, todas elas serão averiguadas pela divisão de homicídios e vai se saber exatamente, primeiro, de quem partiu essa ligação. Segundo, quem seriam as pessoas que teriam interesse na morte ou de um ou dos dois. Somente o fechamento dessa investigação é que vai trazer os resultados realmente de quem teria interesse nessas mortes e do porquê que essas duas pessoas foram assassinadas aqui na Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima. 11 armas foram roubadas de dentro da delegacia de Nova Russas, aqui no Ceará. Mas veja só, apenas um guarda municipal era responsável pela segurança do local e no momento do roubo ele tinha saído para almoçar. A delegacia de Nova Russas fica localizada no centro do município e o município fica no sertão dos Inhamuns. A informação que se tem é que 11 armas teriam sido furtadas de dentro da delegacia. Entre elas, submetralhadora, a gente também tem pistola .40, pistola 9mm e revólveres calibre 38, como também 32. Uma informação preocupante, uma situação preocupante que já chegou aos ouvidos das autoridades e também do sindicato da Polícia Civil, até mesmo porque a informação que se tem é que no momento em que o furto aconteceu não havia ninguém no prédio. Lucas, o que acaba deixando aí aberta a situação da falta de pessoal de vocês. Isso aí é fruto do descaso, da falta de compromisso mesmo com a Polícia Civil, da falta de respeito com a instituição policial civil. Não é de hoje que a gente alerta, pela falta de profissionais, de inspetores, escrivães. Nosso efetivo é pequeno, o governo faz concurso, não consegue estancar a saída. Nós temos, em média, perdido 5 policiais por mês, então a evasão é enorme. E o retrato é esse, delegacia de Nova Russa, não é só ela, não tem policiais suficientes e hoje estava na guarda do prédio, podemos dizer assim, um guarda municipal, que a informação que eu tenho é que teve que sair para se alimentar, para almoçar, e nesse intervalo aí houve o arrombamento da delegacia. Mas isso já reflete um outro problema, que é o Poder Judiciário, para não ter esse tipo de invasão nos fóruns, acaba não recebendo os objetos apreendidos, armas e drogas, e acaba se acumulando delegacias. Aí está aí. O Estado sendo afrontado é um fruto do descaso. E a nossa gestão da Polícia Civil, não vejo se preocupar com esse tipo de situação. Estou muito mais preocupada muitas vezes, Manuela, de serem chamados por Vossa Excelência do que mesmo de resolver esse problema aí, que deixa não só a Polícia Civil, mas como o Estado numa situação vergonhosa. Agora, Lucas, você bem disse que o fórum não recebe. Então seriam armas apreendidas, mas também existe a possibilidade de armas de uso dos profissionais terem sido levadas?
Exato, a gente está tentando confirmar essa informação, se armas do acervo da delegacia também foi subtraída, né, nesse rol. Ainda está sendo providenciada a perícia lá, estão sendo contactados os policiais da delegacia, eu já vi eles estarem de folga, né, para saber se armamentos da delegacia, do acervo da delegacia também foram subtraídos. Não está afastada essa possibilidade não, mas é brincar de fazer segurança pública, né, no momento onde o Estado vive o seu maior índice de homicídio, né, do ano passado, esse ano já ultrapassou os 1.000 homicídios só nos primeiros 3 meses do ano, e a gente vê a Polícia de Investigação sem nenhuma condição de fazer o seu trabalho. Enquanto isso, a Polícia Militar retira parte do seu efetivo, que deveria estar fazendo trabalho de prevenção, para fazer o trabalho que é da Polícia Civil. Então, está tudo errado, o Poder Judiciário não contribui, o Ministério Público também fecha os olhos para esse tipo de situação, e quem paga o preço, e o preço caro com isso, é a sociedade, infelizmente. A informação que se tem é que o guarda só percebeu porque uma escopeta calibre 12 foi deixada no meio do caminho. Quando ele foi averiguar o restante o local onde ficavam as armas, viu que elas já não estavam mais na delegacia. Em nota, a Polícia Civil do Estado informa que investiga as circunstâncias desse fato ocorrido na delegacia de Nova Russas e que a perícia forense realiza levantamentos no prédio. A nota diz ainda que equipes da PM estão em diligência para capturar os responsáveis pelo crime e que o delegado-geral da Polícia Civil do Estado seguirá para o município a fim de acompanhar todo o processo de investigação. E na manhã de hoje, durante uma reunião em uma escola, uma aluna e um professor ficaram feridos numa tentativa de assalto. A equipe de moto-reportagem da TV Jangadeiro do Barra Pesada chega aqui na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Otacílio Colares, poeta Otacílio Colares. Nós estamos a poucos metros aqui da BR-116. Mais um caso de violência em uma escola aqui em Fortaleza. A primeira informação é que um homem chegou, teve acesso à parte interna da escola, anunciou o assalto e efetuou alguns disparos. Um tiro atingiu a cadeira e também uma aluna e um professor. O que a gente tem agora é uma rápida imagem da parte interna, apenas homens que fazem a segurança aqui desta escola. Vamos conversar aqui com esse segurança que vai passar detalhes sobre essa ocorrência. Chegou o rapaz aqui, entrou de camisa azul e bermuda branca e acionou o assalto. Aí na hora que ele acionou o assalto eu me abaixei. Quando eu me abaixei, ele disparou 3 disparos. Pegou um no portão, na cadeira onde a aluna estava sentada, de raspão. O outro pegou na coluna e o outro saiu sem destino, o outro tiro. Um professor lesionado só um pouquinho no tornozelo e uma aluna nas costas. Assustador, com certeza. E aqui é perigoso, é uma área muito perigosa, viu? A gente encontra aqui também esse senhor, inclusive a neta desse senhor é amiga da aluna que foi baleada. A gente conversa também com ele sobre esse episódio que aconteceu na manhã de hoje aqui nessa escola durante aí uma reunião entre alunos e professores. Mas graças a Deus não foi atingida não, mas a amiguinha dela foi atingida, sabe? Mas graças a Deus também está passando bem. Mas aqui a área também é meio inflamada, viu? É complicada, sabe? A gente, por exemplo, a minha neta aqui, né, no colégio desse, né, a gente pensa que está tudo bem, né? E no caso acontece um negócio desse, né? É complicado. Sobre esse caso que aconteceu na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, o poeta Otacílio Colares, a assessoria de imprensa da SEDUC confirmou o que aconteceu nessa escola e inclusive chegou a dizer que a aluna e o professor foram atingidos levemente por estilhaços. Os dois passam bem. A polícia foi acionada para fazer os levantamentos em relação a esse caso que aconteceu nesta escola, no bairro Santa Maria, em Messejana, durante um encontro, uma reunião entre professores e alunos. Uma briga dentro de um condomínio aqui em Fortaleza quase acaba com algo mais grave. As imagens de câmera de segurança flagraram o momento que o condômino ataca o síndico do prédio com uma faca. Mas o síndico consegue se defender e consegue imobilizar o agressor. Nas imagens do circuito de câmeras do local é possível ver a chegada do síndico do condomínio. Neste momento, ele está ao lado do seu filho e recebe ali a aproximação do morador do local. É este homem que está com o cachorro que vai atacar o homem. Ele foi identificado como Gustavo Gurgel do Amaral, um morador do prédio.
Eles iniciam ali uma conversa que, de acordo com informações colhidas, gerou uma discussão e, na sequência, uma agressão. A discussão vai se prolongando durante alguns minutos e, nesse exato momento, é possível ver o acusado tirando do bolso o canivete. Há agora o ataque e a reação da vítima. O síndico consegue reagir e golpear o homem. Os dois iniciam ali uma luta corporal e ele recebe o auxílio de um funcionário do condomínio para imobilizar o acusado. Veja novamente o momento em que o homem tira do bolso o canivete, realiza o ataque e recebe a reação do síndico. Há uma forte disputa naquele momento e o homem é imobilizado na sequência. De acordo com detalhes da própria vítima, logo a polícia militar foi acionada. As cenas de violência foram registradas aqui neste prédio, na rua Zu Cassioli, no bairro Manuel Dias Branco. Existe uma luta já há muitos anos para que esse homem, que foi acusado dessa tentativa de homicídio, o Gustavo Gurgel do Amaral, para que ele possa regularizar a sua situação junto às taxas de condomínio. É que desde que o prédio foi entregue, ele não teria pago nenhuma taxa. E vários síndicos ao longo tentado realmente regularizar toda essa situação. O recente síndico, o atual síndico, também tem esse objetivo, sanar toda essa situação. E não havendo uma cordialidade, um acordo entre o prédio e o condômino, o caso estaria já no jurídico, nas mãos do pessoal responsável por essa questão realmente na justiça. Isso gerou uma insatisfação. De fato, começou com uma conversa e quando dei por mim eu já estava sendo estocado, né? Na verdade, ele colocou ela no meu pescoço, eu achei que era uma chave de carro. E quando ele colocou, eu reagi. Quando eu reagi, eu sofri as estocadas da faca, mas não senti, achei que era soco. E o porteiro que viu que era uma faca e desceu para segurar a mão dele, né? Durante a entrevista, o síndico revelou uma grande preocupação e indignação. Além da tentativa de homicídio que ele sofreu, o homem que o atacou foi levado para a UPA pela Polícia Militar e foi deixado lá sob os cuidados do corpo médico sem nenhuma escolta e acabou retornando ao apartamento, expondo a família da vítima ao perigo. Ele comentou sobre essa questão. A polícia leva para uma UPA. E o médico fala que ele tem que ficar 12 horas em observação, porque ele tomou alguns socos. E de repente a polícia deixa o agressor sem escolta policial por um comando do CIOPS. Como é isso? E o rapaz volta para o condomínio, eu com a minha família, meus filhos. Ele chegou a voltar para o condomínio? Voltou. E aí o delegado pediu para ir buscá-lo. Quando vocês vieram aqui, quando eles souberam que ele estava lá no condomínio, vieram à delegacia? Não, eu já estava aqui na delegacia aguardando o delegado chegar. E outras pessoas avisaram que ele havia voltado? Sim, a portaria me comunicou. Quando ele voltou, o delegado chegou, eu falei, delegado, a situação é essa aí, ele voltou para o condomínio. Aí eu, negativo. Chamou os policiais, os PMs e falou, volte lá e busque ele. Por que ele está lá? Porque ele está sem escolta. E aí o policial falou, olha, não foi eu, foi o CIOPS que deu a ordem de lá, dizendo que era uma agressão normal, assim, a coisa como se tivesse só trocado socos e ficou por isso mesmo. Você apresentou lesão no pescoço e que outras partes do corpo? Nas costas, na barriga, na mão. Eu não tive dimensão ainda, eu sei que foi informado que está feio, quiseram já me levar para o hospital. Mas eu vou primeiro para o IML, para o médico legista me dar a dimensão dessas lesões, a profundidade delas e a largura, que eu quero as coisas de uma forma mais técnica. Depois eu vou para o hospital e lá faço os procedimentos necessários. Aqui no 9º Distrito, o procedimento continua ocorrendo, de acordo com o delegado plantonista, que não vai gravar a entrevista. A partir do laudo que vai ser feito no IML, ele vai decidir se houve ou não uma tentativa de homicídio, se vai haver flagrante ou se o homem acusado vai apenas assinar um termo circunstancial de ocorrência. A seguir, a adolescente sofre facada de um vizinho. A família da vítima diz que ela vinha sendo assediada pelo agressor. Faz muito tempo que ele vai perseguindo a minha filha. Tá com o quê? Tá com 2 anos que ele mora aqui e só vai perseguindo a minha filha. Aí eu estando
Eu já conversei com o pai dele, já conversei com a mãe dele. Aí hoje ele não achou que tem o que fazer, pegou a minha filha e furou. Ele também aí leva a gente, faz hora com a cara da gente. Quando tá bêbado, é bola pedra em cima da cara da gente. Ela disse que foi erro. Ela disse. As informações após o intervalo. A violência voltou a trazer medo para os moradores do bairro José Bonifácio. O homem foi assassinado com vários tiros em uma via pública. Exatamente uma semana depois da chacina, onde 7 pessoas foram mortas na Praça da Gentilândia e no próprio José Bonifácio. Vamos conferir. O crime aconteceu no bairro José Bonifácio. Nós estamos na rua Saldanha Marinho. O assassinato aconteceu dentro de um estabelecimento comercial. Os moradores aqui do entorno chegaram a ouvir vários disparos. E possivelmente a câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica próximo flagrou o momento exato em que os homens chegaram aqui em um veículo. A câmera é exatamente aquela que vocês observam nas imagens de Valbert Costa. A área foi isolada pela Polícia Militar para que o trabalho pericial possa ser realizado. Aqui a gente observa, além da viatura da Polícia Militar, a perícia forense, o rabecão e também a viatura da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os policiais civis que já iniciaram o trabalho investigativo acerca desta morte. O estabelecimento comercial é justamente esse que vocês observam. A vítima se encontra exatamente na porta do comércio. E há informações de que ele trabalhava aqui nesse estabelecimento comercial. A vítima é João Paulo Barbosa de Oliveira, de 24 anos de idade, que já respondia, de acordo com informações da polícia, por desacato e desobediência. A todo instante, desde que a nossa equipe de reportagem chegou aqui no local, percebeu vários gritos. E esses gritos são exatamente da mãe, a mãe de João Paulo, que está desesperada e está sendo amparada pelos vizinhos, pelas pessoas próximas a ela. Uma outra familiar também acabou de chegar, está passando mal, está sendo amparada aqui mesmo no local do crime. Fato esse que chamou a atenção pelas circunstâncias em que ocorreu, porque chegaram a repassar para a polícia que seria vários homens em um Corsa de cor preta. Esse veículo parou aqui, os homens começaram a atirar. Várias cápsulas se encontram no local e há informação de que pelo menos 14 tiros foram ouvidos aqui. A senhora conhecia a vítima? Eu morava aqui do outro lado, sempre ia deixar coxinha, pastel. Ele ajudava aí no comércio? Ele trabalhava aí. E a senhora ouviu tiro? Eu estava lá embaixo, viu os tiros. Era tanto tiro. Muito tiro. Isso assusta cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente não está mais nem... A gente sai de casa com medo. Lembrando que há uma semana atrás foi registrada uma chacina em um bairro próximo ao bairro que nos encontramos, no bairro Benfica. As vítimas estavam em uma praça, conforme vocês acompanham nas imagens, e foram assassinadas tanto no bairro Benfica como também no próprio José Bonifácio, onde uma morte também foi registrada e foi contabilizada em meio a 7 mortes, a 7 vítimas dessa chacina que ficou conhecida como chacina do Benfica. Vale ressaltar que depois dessa chacina, vários atos de manifestação em busca de paz, um ato de pacificação foi registrado na mesma praça, na Praça da Gentilândia. E naquela situação, que foi registrada na última sexta-feira, um torcedor do time Fortaleza estava saindo em direção à Avenida Bezerra de Menezes. E foi exatamente naquela avenida que ele foi atropelado. Depois de se manifestar nesse ato de pacificação, ele acabou sendo atropelado, de acordo com informações, por uma Topic. O motorista do transporte alternativo teria tentado se evadir do local, mas foi capturado e conduzido ao 10º Distrito Policial, que fica ali nas imediações da Avenida Bezerra de Menezes. Vale ressaltar que o torcedor e também manifestante que participou daquele ato de pacificação, ele foi socorrido para a unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos que sofreu em decorrência do acidente. Esse fato acaba chamando a atenção por ter sido o mesmo bairro onde uma
uma morte, uma das vítimas, né, teria sido assassinada aqui mesmo no bairro José Bonifácio no dia do registro da chacina, que ficou conhecida como a chacina do bairro Benfica. A Polícia Civil busca todas as informações acerca dessa ação criminosa e, contudo, conta com a colaboração dos populares, com as pessoas que chegaram a ouvir os disparos ou até mesmo chegaram a presenciar o momento em que esses homens chegaram aqui e já foram atirando em direção à vítima. A motivação e a identificação desses homens, tudo isso será esclarecido após o trabalho investigativo. Daqui a pouco, adolescente sofre facada de vizinho. A família da vítima diz que ela vinha sendo assediada pelo agressor. E faz muito tempo que ele vai perseguindo a minha filha. Tá com o quê? Tá com 2 anos que ele mora aqui e só vai perseguindo a minha filha. Aí eu já conversei com o pai dele, já conversei com a mãe dele. Aí hoje ele não achou que tem o que fazer, pegou a minha filha e furou. Ele também aí leva a gente, faz hora com a cara da gente. Quando tá bêbado, bola pedra em cima da cara da gente. Ela disse que foi eu. Ela disse. Mas não foi eu não. Quem foi? Não sei não. Daqui a pouco, mais informações sobre essa agressão. Agora sim, a gente vai ao caso da adolescente de 16 anos que foi lesionada a faca na frente da casa onde reside. A situação foi gerada aqui no bairro Cidade 2000. Nós estamos na comunidade conhecida como Comunidade dos Barreiros. A ambulância do SAMU já se encontra aqui no local e tudo teria acontecido exatamente aqui na rua Alexandre Carvalho. Eu converso com o senhor José Maria, que é pai da adolescente de 16 anos de idade que foi lesionada a faca. Seu José Maria, como essa situação aconteceu? Rapaz, eu tava no trabalho, aí eu tava limpando o carro, aí eu cheguei, um rapaz foi me chamar e dizer que esse rapaz tinha furado a minha filha. E faz muito tempo que ele vai perseguindo a minha filha. Tá com o quê? Tá com 2 anos que ele mora aqui e só vai perseguindo a minha filha. Aí eu já conversei com o pai dele, já conversei com a mãe dele. E o pai dele não dá vazão a ele, só quem dá vazão é a mãe dele. Aí hoje ele não achou que tem o que fazer, pegou a minha filha e furou. Ele também aí leva a gente, faz hora com a cara da gente. Quando tá bêbado, bola pedra em cima da cara da gente. E a gente querendo numa boa, sem prejudicar a família dele, sem nada, né? Aí hoje aconteceu esse caso com ela, né? Ele pegar a menina no meio do caminho e furar a menina. Eu tava no meu trabalho e eu achei que isso aí é uma coisa errada que ele ter feito com a minha filha, né? Porque isso aí, se ele não tem coragem de furar o homem, ele tinha certo que tá pra cima de mim, mas ele veio pra cima da minha filha. E esse rapaz, quem é ele? É seu vizinho? É meu vizinho, ele mora aqui. Faz muito tempo a mãe dele comprou essa casa e isso é esse entendimento que ele tem quando ele bebe. Ninguém sabe se é só a bebida, se é droga, ninguém não sabe o que é que ele faz, tá entendeu? Ele é adolescente, ele é maior de idade? Ele é de maior, ele tem 40 e poucos anos já. Ele já tem um filho, ele é separado da esposa. Ele mora sozinho nessa casa? Ele mora com a mãe dele, a mãe dele e o pai dele. A mãe dele disse que ele é doente, mas doente tem que ter nosso manicômio, nem em casa não. A mãe dele queria livrar o fragante, puxando ele lá pra dentro. Como é que está a adolescente? Ela está com perfuração no pescoço, tem uma certa profundidade, mas não dá para, tem que ser explorado no hospital. E está com edema na região occipital, certo? Aí tem que ir para o IJS Centro, que os frotinhas não recebem. No momento ela está bem, está orientado, está consciente, mas tem que ir para o hospital para fazer os exames. Nós vamos sair aqui do bairro e vamos até a delegacia plantonista, que no caso é o 9º Distrito Policial no bairro Vicente Pison. Aqui no 9º Distrito Policial, nós nos separamos com a viatura da Polícia Militar. Os policiais estão aqui aguardando o procedimento que será realizado aqui mesmo nessa distrital. O Antônio Nilson Nunes Sobrinho, de 44 anos de idade, se encontra aqui nessa viatura. Eu vou conversar com o policial França, que repassa informações. Os senhores foram chamados até a comunidade e quando chegaram lá, qual era a situação? A situação é que os populares aí pegaram ele, deram uma lixada nele aí pelo fato dele tentar molestar uma menor de 16 anos. O pai se revoltou, né, e juntamente com os populares lá, linchou ele aí todinho. Ele chega a falar para os senhores, ele confessa ou ele nega? Ele ficou só chorando aí no percurso do trajeto lá do local da ocorrência até aqui a delegacia, ele ficou só chorando. Não falou nada não, mas segundo o pai dela, ele tentou abusar da menina e até golpeou ela com a faca. Os pais dele disseram para os senhores que ele era usuário de drogas? Os pais dele confirmaram que ele usa droga e muita bebida alcoólica também, que ele ingere. Eu não fiz nada com ela não. Você não fez nada? Vai perguntar ela aí pra tu ver. Ela disse que você esfaqueou ela. Tem prova, né? Deu um corte no pescoço dela. Ela disse que foi eu. Ela disse.
Mas foi eu. Não sei, não. Mas é calor. Você vivia perseguindo ela, o pai dela que disse isso? Eu mesmo não, tá? Conversando com meus amigos ali, pô. Vai perguntar. Tá com um bocado de dó com cachorro. Mas você conhecia essa adolescente? Você conhece ela? Faz tempo. Faz tempo? Você já foi atrás dela alguma vez? Deu em cima dela? Nunca. Nunca? Você pode andar pela toda a rua as câmeras. As pessoas estão dizendo que você perseguia. Que deu em cima de uma menina também de 14 anos, é verdade? Você ingeriu bebida alcoólica, consumiu droga? Não. Você é usuário de drogas? Rapaz, eu adoro um charme, cachaça. Você bebeu então? Bebi. Agora, um caso surpreendente que está acontecendo aqui no Ceará. A imagem de uma santa estaria chorando lágrimas e sangue. E essa notícia está levando pessoas a visitar o local tido como sagrado. O repórter Arnaldo Araújo foi ao local para ver de perto essa imagem e entender essa história. É aqui no município de Ipu, que fica na região norte do estado do Ceará, que um fato muito curioso está mexendo com a fé e devoção do povo católico. Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima estaria chorando lágrimas de sangue. Desde o momento em que essa notícia se espalhou por toda a região, várias pessoas aqui mesmo de Ipu e de municípios vizinhos estão vindo até aqui tentar ver de perto essa imagem que está sendo tratada como algo sagrado pelos católicos. Da mesma forma, a nossa equipe saiu de Fortaleza e veio até aqui conhecer de perto essa história curiosa e que está movimentando todo o município de Ipu, assim como toda a região. A gente já vai se aproximando aqui dessa casa onde se encontra a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aqui a gente já pode ver a movimentação, muitas pessoas que vêm visitar a imagem. Aqui a gente pode observar uma casa simples, mas que, devido à fé da população, tem recebido muitas pessoas nos últimos dias. A gente inclusive já vê aqui uma forma de organização. Eles colocaram que durante a manhã é de 7h30 às 11 horas a visitação e no período da tarde, de 1 da tarde às 3. É um fato curioso que a gente não pode explicar, realmente é a fé quem explica, e que muitas pessoas que são católicas têm como lugar sagrado. O local de visitação é justamente aqui nessa janela, de onde as pessoas têm acesso e podem observar a imagem. Eu vou caminhar um pouco mais aqui para a parte interna da casa, que essa porta é a do quarto do casal, onde está localizada a imagem. Inclusive aqui ela pede, né, já tem um cartaz, por favor, entre descalço, justamente por ser um local sagrado, um local de devoção, então eles pedem isso. Vale a pena lembrar que nós estamos no período da Quaresma. Para os católicos, um momento de reflexão, de jejuar, e que simboliza os 40 dias que Jesus jejuou junto com seus discípulos. A gente fala baixinho, porque muitas pessoas estão em oração, a gente já observa que é um lugar realmente sagrado. E logo mais ali no quarto, a gente já pode observar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. Segundo a proprietária da casa, uma senhora simples, bem religiosa e que por motivos pessoais preferiu não falar. Ela comenta que não chegou o momento ainda de falar e que o que na verdade ela quer é que as graças sejam alcançadas, quer compartilhar esse momento sagrado com a população aqui do município de Ipu e de todo o estado do Ceará. Vale a pena ressaltar também que eles não pedem contribuição financeira, apenas alimentação para projetos, porque a mensagem que Nossa Senhora deixou para a proprietária aqui da casa foi justamente essa.
senhor veio aqui do município mesmo de Ipu? Sou lá do Sucesso, município de Tamboril. Trabalho aqui direto, hoje que eu vim olhar, vim saber se o pessoal diz, mas é muito galante, muito importante a gente vir olhar. O senhor veio pedir alguma graça ou veio agradecer? Vim pedir uma graça e agradecer. Aqui do lado de fora da casa a gente também encontra várias pessoas que estão vindo agradecer, estão vindo ver de perto esse fato curioso, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu vi sexta-feira, quando eu vim aqui, ele estava o sangue descendo até no pezinho dela, sangue vivo. Eu sei que não é mentira, né? Ela não tinha precisão de inventar isso, né? E é um fenômeno que aconteceu, tá com mais de um mês que ela saiu um óleo, né? E eu vim, presenciei e depois passou a sair com o sangue, né? E o que eu tenho que dizer é que, diante do mundo que nós estamos vivendo, o sinal ainda está sendo pouco, porque ninguém acredita em Deus. No momento que a senhora pôde olhar com os próprios olhos para essa imagem, o que é que passou na cabeça da senhora, no seu coração? Ora, uma paz muito grande, uma paz muito grande e assim, uma certeza que eu sei que era a mãe de Jesus que está dando algum sinal aqui para o povo. A senhora foi uma das primeiras pessoas que teve esse contato e também conseguiu ter contato com o óleo, com a lágrima da santa, né? Só que o meu foi assim, eu peguei minhas portas, passei nas portas e guardei, bem guardado como quem guarda ouro, né? E ele sumiu, e do mesmo jeito que o meu sumiu de uma mulher aqui, né? A nossa equipe conversou com o padre do município de Ipu. Ele não gravou a entrevista, mas informou que a Igreja Católica já foi notificada sobre o fato e que está estudando para, a partir daí, se pronunciar oficialmente. Acho que alguma mensagem para o mundo do jeito que está hoje? Pode ser, né, meu filho? Pode ser, porque o que está acontecendo no mundo que a gente está vendo, né? Ninguém espera nada bom, né? E aí, assim, como a gente pensa que para ver se o povo se humilha, se abranda o coração de tanta maldade, pode acontecer uma coisa dessa, né? Para ver se o povo tem mais coração. No próximo bloco vamos saber quem vai ganhar os R$300 de hoje da promoção É Coisa Nossa. Será que vai ser você? Próximo bloco. 13h06, já estamos de volta com o Barra Pesada e com a promoção É Coisa Nossa. E aí, você já sabe o que é que tem dentro da caixa misteriosa? Lembrando que a dica de hoje é: um dos objetos tem origem de uma fruta que é a cara do Nordeste. Quem será que vai ganhar? Nós temos hoje R$300, esse dinheiro que está aqui na minha mão. Vamos saber agora, hein? Estou em linha com o senhor Paulo dos Santos de Pacajus. Seu Paulo, boa tarde. Boa tarde. Tudo em paz? Choveu por aí nesse feriado? Eu sou um nebenazinho, eu tô com meu milho todo perdido já, porque eu plantei o milho que eu tirei da hematese, mas nasceu bem o milho, mas não tá se acabando, tá virando aquele cigarro. Mas hoje não caiu nem uma neblina? Só uma neblinazinha, mas muito de leve, muito leve. Vamos torcer para que chover melhor e tem a chance agora de chover também na sua horta com R$300. Quais são os objetos que contém essa caixa? Pode ser o caju, né? E a outra? Pode ser manga. Manga? Jaca. Jaca. Caju, manga, jaca, direção. Opa, seu Antônio. Vamos acumular para 400 daqui a pouco no horário do Fagata. E você já soube, a dica é um dos produtos que tem a cara do Nordeste. Vamos agora para mais uma informação. Uma dica também para vocês que vão ficar no programa do Fagata com a caixa Coisa Nossa. Ele não acertou nenhum dos itens que tem aqui, nenhum dos 3 que ele citou. Um grupo encapuzado atirou e matou um homem de 28 anos. Para fugir dos tiros, muitas pessoas tiveram que correr e se esconder nos bares do local.
Os bares foram fechados mais cedo e até o brinquedo que recebia as crianças também já foi guardado neste momento por conta da violência. Estamos na Avenida Central aqui da Cidade 2000, onde o caso acaba de ocorrer. A Polícia Militar está presente com pelo menos 2 equipes, outras já estão circulando em todo o território. A todo instante os comerciantes vão fechando as portas, ali o cidadão vai fechar novamente, na verdade vai fechar também o seu comércio porque não há mais condições de atender. Os clientes correram por conta do tiroteio. De acordo com a apuração da polícia, relatos de testemunhas, o local foi invadido por homens armados que tinham o objetivo de assassinar o inimigo e conseguiram. Os tiros foram direcionados apenas a ele. Mas imagine você, a avenida aqui repleta de clientes, a rua repleta de mesas e a correria foi muito intensa aqui no momento dos tiros. A apuração da polícia deu conta que os atiradores chegaram aqui por esta rua, deixaram o veículo um pouco afastado, porque a via não tinha condições realmente de tráfego, e eles desceram e foram direto ao seu alvo e conseguiram executá-lo com tiros de pistola 380. Essa é a indicação que a polícia acaba revelando. É claro que a perícia vai confirmar isso. Agora, o relato de um morador nos dá conta que eles chegaram encapuzados, pessoas que estavam de máscaras, inclusive deixaram cair uma delas. A polícia já recolheu e certamente isso vai ser objeto também de análise e de investigação, já que os experientes investigadores têm sim condições de verificar outras ações do mesmo tipo, da mesma maneira, e eles podem aí montar um quebra-cabeça. Será que esses homens já são responsáveis por outros crimes? São indagações que os agentes de segurança fazem realmente no início, no contato aqui com a cena do crime. Vocês estavam como clientes aqui, de repente, um tiroteio. Sim. Correria muito grande. Muita correria, muito quebra-quebra. A gente correu todo mundo pro banheiro. E muita gente, muita aflição. Deu pra ver os atiradores ou não? Não deu pra ver. Muitos clientes, então Muitos clientes, foi de repente. De repente. Primeira vez que vocês passam por um caso como esse? Primeira vez. A gente nunca sai. A gente nunca sai. A primeira vez que a gente sai, aconteceu isso. Certamente não querem passar novamente porque é um susto. Ninguém sabe de onde é que estão saindo as balas. Ninguém sabe. Imagine você que há um clima, na verdade, de muita insegurança em toda a cidade, em espaços públicos também. Quando o primeiro disparo foi ouvido, você imagina a correria das pessoas aqui entrando